Doutora Paula Paixão, por favor, para fazer então a abertura e a apresentação dos objetivos. Bom dia a todos, prezados diretores, caros colegas, técnicos de várias áreas, parceiros, representantes do INES, do projeto REGIS 4, CLIGEST, OIR e todos aqueles que nos acompanham via remota. É um prazer o INES receber-nos aqui para participar do workshop sobre o impacto da resistência aos antimicrobianos em Angola. Segundo a OMS, a resistência aos antimicrobianos representa uma das ameaças à saúde pública mundial e requer a ação de todos os setores do governo para dar resposta e não esquecendo aqui a sociedade em geral. A resistência antimicrobiana designada por RAMA põe em risco a eficácia da prevenção e do tratamento de uma série de infecções causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas e que ocorrem naturalmente ao longo do tempo, geralmente por meio de alterações genéticas. No entanto, o uso indevido e excessivo de antimicrobianos está acelerando este processo. Em muitos lugares, os antibióticos são usados em demasia e de forma indevida em pessoas e animais, sendo muitas das vezes administrados sem a supervisão profissional, tendo como, por exemplo, o uso de antibióticos por pessoas com infecções virais, pessoas com resfriados e gripes, e a administração desses medicamentos como promotores do crescimento de animais ou para a prevenção de doenças em animais saudáveis. Micróbios resistentes a antimicrobianos são encontrados em pessoas, animais, alimentos e no meio ambiente e podem ser transmitidos entre pessoas e animais, mesmo a partir de alimentos e de origem animal e de pessoa a pessoa. Este controle deficiente de infecções, condições sanitárias inadequadas e manuseio inadequado dos alimentos promovem a propagação da resistência antimicrobiana. Como resultado, os medicamentos se tornam ineficazes e as infecções persistem no corpo, aumentando desta forma o risco de propagação a outras pessoas. Sem os antimicrobianos eficazes para prevenir e tratar infecções, procedimentos médicos, como transplante de órgãos, quimioterapia, controle da diabetes, cirurgias de grande porte, eles tornam-se um risco muito alto. No entanto, o objetivo principal deste nosso workshop é de chamar a atenção para o impacto da resistência aos antimicrobianos. O que nós temos verificado, um aumento nos últimos tempos de resistência aos antimicrobianos. Gostaríamos também aqui de ter como objetivo a criação de um sistema de vigilância coeso. Ou seja, no âmbito de uma saúde, que agora nós temos vindo cada vez mais a trabalhar, de forma a dar uma melhor resposta na prevenção e controle dos principais eventos de saúde pública, bem como o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas propriamente o ODS 3, que garante
o acesso à saúde de qualidade e promoção do bem-estar para todos. Com estas palavras, nós declaramos aberto o workshop e que tudo aquilo que for aqui discutido e partilhado seja para a criação desse sistema de vigilância. Juntos somos mais fortes, um bem-aja a todos e um bom workshop. Obrigada. Em seguida, vamos chamar a doutora Marinela Vanessa de Faria Mirandela Mangana, licenciada em Farmacologia pela University of East London, é técnica de diagnóstico e terapêutica e é o modo focal da RAM em Angola. Ela vai fazer a apresentação do tema A Importância da Resistência Antimicrobiana em Angola. Vossos aplausos, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença, tanto aqui na sala como remotamente. Devo dizer que sem a vossa presença e sem a vossa participação, essa atividade não teria sentido. Muito obrigada. Sou Marinela Mirandela, sou técnica de diagnóstico terapêutica de INIS. A minha apresentação terá como tema a importância da vigilância da resistência antimicrobiana em Angola. Sendo o Instituto uma instituição de investigação, eu não poderia começar a minha introdução sem dizer algumas palavras sobre uma revista científica, Lancet, que começa por dizer-nos nesta publicação feita em janeiro deste ano, que a estimativa de mortes globais por resistência antimicrobiana, segundo esta revista, baseada em uma análise de mais de 204 países, feita por uma equipa multidisciplinar de cientistas internacionais de renome, liderada por uma universidade conceituada de Washington, nos Estados Unidos da América, ela afirma que mais de 5 milhões de pessoas mortas em 2019 foram por doenças nas quais a resistência antimicrobiana desempenhou um grande papel. Para além das 1,2 milhões de mortes que a resistência causou diretamente. Particularmente devo realçar que a Staphylococcus aureus resistente à meticilina foi o foco principal mortal, enquanto outras bactérias e a E. coli foram associadas aos níveis de resistência aos antimicrobianos. Sendo assim, a região africana, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que mais de metade das mortes causadas por essas doenças transmissíveis são tratadas com antimicrobianos, nós já sabemos. A impactante ameaça à resistência põe em risco décadas de progresso e luta contra o nosso paludismo, o VIH-Sida, a tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros, que é a nossa realidade. Com base nesta grande ameaça global e de grande preocupação, Angola não podia estar de fora. E o Instituto Nacional de Investigação em Saúde, sendo um instituto de referência, um laboratório de referência nacional, em conjunto com o programa Uma Só Saúde e outros parceiros, apresenta o seu plano de atividades e objetivos a alcançar juntamente com este programa Uma Só Saúde. Então, o que é que já fizemos até hoje? Onde estamos? Angola realizou em 2018 o Plano Nacional de Ação Nacional de Angola, em versão inglesa. Neste momento estamos a traduzir e atualizar em português. Angola está inscrita desde 2019 no programa CLASS. É um sistema global de vigilância à resistência aos antimicrobianos. Estamos inscritos, mas infelizmente ainda não publicamos dados. Por isso estamos aqui juntos para que possamos começar a trabalhar neste âmbito e Angola poder começar a produzir dados e termos algum impacto internacional nesta grande preocupação mundial. Continuando, quais são as atividades também que já fizemos? Já realizou-se em 2019 um workshop e um webinar para a consciencialização e sensibilização da população
referente à temática da resistência antimicrobiana. Desde 2019 que já não realizávamos nada por causa da nossa Covid, que felizmente já está mais atenuada, e assim podemos recomeçar a focar as nossas energias para esta grande preocupação mundial. Quais são os objetivos a alcançar? O nosso objetivo a alcançar, juntamente com todos como o Programa Nacional de Saúde, devemos assegurar a utilização adequada dos antimicrobianos na saúde humana, animal, agricultura e ambiente. A saúde não vai trabalhar sozinha. Identificar programas e atividades relacionados com os principais objetivos da resistência aos antimicrobianos em Angola, juntamente com o Programa Uma Só Saúde. O Programa Uma Só Saúde, para justificar este tema, este logo, engloba a saúde animal, ambiente e agricultura. Selecionar e trabalhar com os laboratórios com capacidade de resposta à vigilância da resistência aos antimicrobianos e outros setores da saúde humana, animal, agricultura e ambiente. Se pretende também desenvolver um laboratório de referência para a resistência aos antimicrobianos no INIS, já se está a trabalhar neste contexto. Controlar o acesso e otimizar o uso de antimicrobianos em humanos e animais. Nós não temos uma lei nem um controle adequado sobre o uso adequado dos antimicrobianos, tanto na saúde animal como humana. Desenvolver uma rede nacional de vigilância da RAM, uma base de dados, que integre a vigilância dos agentes patogênicos de interesse para a saúde humana e animal, agricultura. Criar um sistema funcional de prevenção e controle de infecções e nas unidades de saúde veterinária, explorações agrícolas, biossegurança, água sanitária, higiene e imunização. Água sanitária por causa do saneamento básico e por causa da temática lavagem das mãos. Obter um investimento sustentável e um apoio governamental para o Programa de Resistência Antimicrobiana em Angola e alternativas de pesquisa para os antimicrobianos. Sendo uma instituição de investigação, nós temos que investigar e publicar. Sendo assim, muito obrigado. Estes são os nossos objetivos a alcançar, por isso o nosso encontro, para que possamos trabalhar juntos, porque o Instituto sozinho não trabalha, a saúde humana não trabalha sozinha, e isto é um campo que trabalha a saúde humana, animal, ambiente e agricultura. Vamos dar-nos as mãos e vamos começar a trabalhar, unir as nossas forças e rumo ao sucesso para que Angola possa, no futuro, reportar na classe e também participar em grandes fóruns internacionais nesta grande ameaça internacional. Muito obrigada. Vamos agora ter a apresentação do Dr. Javier Arambono, diretor ou chefe de departamento da prevenção do controle de doenças da OMS em Angola. Bom dia, caros colegas. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a los organizadores. Un placer de poder estar todos juntos acá y ratificar un compromiso que no solo la coordinadora de la respuesta a resistencia antimicrobiana del país, mas también UNICE especialmente, han feito para manter este esforço. Hoje é um dia mais para manter este esforço. Como bem falou a doutora Marinela, o fardo de doenças produzido por resistência antimicrobiana é tremendo, é tremendo. Falamos de 700.000 mortes por ano e isso é apenas da informação que temos. Quizá pode ser a ponta do iceberg. Então, temos que estar muito cientes que este é um problema particularmente importante, sabemos do interesse de muitos de vocês. Vamos a ver, então, um panorama global, mas a partir, os organizadores selecionaram com muito bom critério tomar a abordagem de que passa em África, não? Que passa em África, que avanço temos em África em quanto a conhecer a situação de COVID, de resistência antimicrobiana. Então, vamos a pasar a primeira transparência, slide.
Entonces, es una revisión sistemática de la bibliografía, de la producción, la publicación en resistencia antimicrobiana en África, desde 2016 hasta 2020. Alguien dirá pronto, y 2021 y 2022, pues la producción literaria está creciendo en general bastante alto. Más o menos a partir del año 2015, este incremento fue mucho más importante. Entonces, este relatorio ha sido feito por el equipo de OMS de Brazzaville, y aquí podríamos decir algunos puntos importantes, ¿no? Que es una resistencia antimicrobiana, continúa a ser una amenaza alarmante a la salud pública en todo el mundo. Todas las regiones del mundo, todos los países tienen a ver con un problema de resistencia antimicrobiana. No hay país poco desenvolvido, medianamente desenvolvido o muy desenvolvido que está fugiendo de este problema. Mientras más elaborados son los antibióticos, más serotipos, serogrupos, variantes, etcétera, más resistentes están a aparecer. Causa una muy elevada causa de mortalidad y morbilidad. Aquí gustaría hablar de los costos. Los costos de permanencia prolongada en un paciente mejore son gravosamente altos para un país. Entonces los costos no solamente se miden por dolencia y muerte, también se miden por costos que un país tiene que asumir. Y estos costos son exageradamente altos. Precisan isolamiento, a veces precisan personal que esté con alta protección. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, a través de los años, el agravamiento del caso de RAM está cada vez peor. Voy a hablar RAM como resistencia antimicrobiana, por si acaso, para facilitar. Los microorganismos resistentes cada vez se encuentran no solo en personas, mas se originan. Tienen su origen en el uso de antibióticos en animales, incluso plantas también se utilizan antibióticos. Entonces, ese origen de esa utilización es que acrecenta el problema. En este relatorio vamos a hablar de África, pero lembrar que al hablar de África, hablamos del contexto, y ese contexto nos va a decir cuál es el grado de compromiso, el grado en cual Angola tiene que ubicar, por qué es importante acelerar los pasos en relación al control y a la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Vamos a hablar un bocadillo de tuberculosis, HIV y malaria, que son tres doenças que en el caso de Angola y todo el mundo tienen un ente que está específicamente dirigido a combatir, que es el Fondo Global, ¿no? Fondo Global, su objetivo son estas tres doenças. Esto es lo que llamamos muchas veces las grandes endemías. No es que siempre hablamos mucho de las epidemias, pandemias, pero esquecemos que las grandes endemías producen grandes fardos de doença. Fardo de doença, para los que no conocen, significa muerte más las contribuciones de discapacidad, que puede ser una doença de 2, 3 días, puede ser una persona que fica con parálisis. En el caso de las infecciones, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda, que luego se vuelve crónica, es una consecuencia de infecciones severas de agentes patogénicos importantes. Este es un buen punto. Me gustaría que ustedes también puedan tomar nota. Esta búsqueda activa, en este caso, se hizo con solamente 2 buscadores. Un buscador que conocido es un PubMed, que es el buscador a partir del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, un buscador que cualquiera puede apañar, cualquiera puede procurar. Y el otro es el Google Scholar, que ainda es más amigable, más simple, vamos a decir así. Entonces, si utilizaron estas palabras claves, resistencia antimicrobiana África, claro, está todo en inglés, ¿no? Susceptibilidad antimicrobiana África, vigilancia África, diagnóstico África y diagnóstico bacteria África. Con esas 3 palabras de búsqueda es que este trabajo fue feito. Entre 2016 y 2020. ¿Por qué no más atrás? Por una razón simple, porque va mudando la resistencia antimicrobiana. Aquí era válido documento, válido hace 10, 15 años, tiene que se revisar ahora a la luz de los últimos conocimientos, y especialmente a partir, por ejemplo, la evolución, la vigilancia genómica, el PCR, etcétera, debe analizarse a partir de esos avances.
una limitación que solamente se accedieron publicación sin costo. Ustedes saben que cuando procuran publicaciones en la internet, muchas veces piden pagar, ¿no? Eso hay que decir claro. Pero general son publicaciones del primer mundo, en este caso quizás no afecta mucho. He visto pocos casos que esto ha afectado a publicación. Y también fueron excluidos aquellos que están en otras lenguas. Esto no es solamente efecto en inglés y francés, únicamente, ¿no? Por ejemplo, publicaciones en portugués, he visto algunas publicaciones importantes aquí en Angola, por ejemplo, con ceftriaxona y con otros antibióticos, no entran en esta publicación por razones que están en lengua portuguesa. O importante publicar siempre en una lengua, yo diría directamente inglés, ¿no? Francés también es una lengua importante que debe ser considerada. No entran los estudios clínicos controlados, a la turma controlada de los antibióticos. Esto por razones de que muchas veces pueden ser no representativas de un problema, digamos, y apenas va para algún interés en un hospital o una área específica y precisan siempre estudios multicéntricos. Estudio de vigilancia sobre uso de antibióticos tampoco entra. Esto es importante, pero es importante más en área de vigilancia que cuando hablamos propiamente de las causas y lo que más nos interesa, cuáles son las prioridades que tenemos que combatir. No voy a aborrecer mucho, estamos un poco de tiempo perdido, tenemos que recuperar. Entonces, de 48.000 publicaciones entre 2016 y el 2020, fueron apenas 167 artículos, ¿ya? 140 a los cuales se adicionaron algunos estudios que figuraban en las revistas, en las bibliografías de la publicación. Ahí se recuperaron 20 y de 167 publicaciones. Es así, gustaría que aquí vamos a detenernos un bocadillo, ¿ya? Creo que tengo luz acá aquí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Miren, el que más publicó de todo fue Etiopía. Y les voy a decir una sorpresa. Cuando se habla de la región del mundo que tiene más resistencia antimicrobiana, se dice África del Oeste. Entonces, hay más casos donde se publica más. Y los países que tienen poca publicación, ¿será que tienen menos resistencia antimicrobiana? Obviamente no. Si no investigamos, si no metamos la pesquisa, los problemas de resistencia antimicrobiana de Angola no van a ser tratados adecuadamente. Acá está Angola. Angola no está mala. Angola tiene 2 publicaciones. Una de ellas está la doctora Marimela Mirandela. Es una doctora de esos 2 trabajos. Que soportaron todos los filtros. Consideraron que muchos creo que quedamos 177. Tal vez a la doctora Marimela. Y el grupo que trabajó con ella, por supuesto. África del Sur tiene apenas 9. Ahí tenemos una sorpresa. África del Sur es muy fuerte, científicamente, académicamente. Tiene 9 publicaciones. Y vamos a ver los países que tienen más cantidad, ¿no? Tenemos aquí Camarones, tenemos también Senegal, me parece aquí, y general, Kenia y Uganda también tienen publicaciones, pero repito, no es la magnitud de Etiopía, es una sorpresa. Esto es por un punto importante, las parcerías, precisamos parcerías para publicar mucho. Los países provincios es difícil que puedan investigar y publicar. Las parcerías, y en eso tienen que ver las facilidades para que esos grupos encuentren una área, un país que les permita hacer pesquisa y les permita publicar. Eso hay que estar siempre, sin parcerías, con grandes grupos de investigación, muy difícilmente se van a tener un número adecuado de pesquisas. Tampoco es que a países, una sorpresa, por ejemplo, Namibia no tiene. Namibia, por ejemplo, no tiene. Está Namibia, ¿no? Por su buena actividad azul, a pesar de que van a tener mucho apoyo, y de la República Popular no tiene 4. Y más una vez, es por los grupos y parcerías que ellos tienen ahí. Entonces, la gran mayoría de esta publicación fueron 2019, y no es que ser. Conforme vamos más para acá, a muchas más publicaciones. Yo le podría decir, este año ya tenemos 919 publicaciones feitas en la región africana sobre resistencia antimicrobiana. Y eso está a crecer cada vez más. Cada vez crece más, por supuesto, no es que sea otra cosa, que la publicación de un año no es el trabajo de este año. Una publicación demora promedio 1 o 2 años para
para ser publicada. Entonces, ahora es posible que reciba publicarse lo que se dio en 2020. ¿Qué pasó en 2020? Por COVID. Pues COVID posiblemente va a influenciar en la producción. Ahora, en 2022, debería intentar trabajarse lo que se va a publicar dentro de unos 2 años. Paramos de Etiopía, demasiada publicación de Etiopía. Hay 2 tipos de pesquisa, ¿no? Uno fenotípico y otro acá hay un perro, fenotípico con genotípico. Entonces, la mayoría de que se utilizaron el tipo genotípico que está fundamentado en las culturas. Las culturas son las bases que se utilizan en gran mayoría. El otro genotípico requiere, por supuesto, el genotípico requiere trabajo más profundizado, pero que a grandes avances en esta área precisan un trabajo en la segunda modalidad. Los testes, a muchas formas, en esto no voy a leer, pero yo creo que no tengo como pero sé que hay grandes guías de poder hacer los testes de sensibilidad, ¿no? Tenemos los guiones del Instituto de Normas Clínicas Laboratoriales, tenemos el Comité Europeo, también tenemos la Sociedad Británica de Estudios de la Vida. La gran mayoría utiliza primero el Instituto de Normas Clínicas Laboratoriales, prácticamente más de las 3 cuartas partes. Resultado, que ahora sí sería importante para no tomar en cuenta, ¿no? ¿Dónde encontramos que las reacciones negativas, y eso está escrito, ¿no? Son los que dan mayor problema. A nivel global, casi el 20% de las muertes por especies de microbianas son Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ¿no? También tenemos aquí Pseudomonas, que son quizás los más importantes, son 6 en total, que son los que producen gran cantidad de muertes. Aquí en África se ve que aquí tenemos valores altos de resistencia en algunos antibióticos específicos. Igualmente, con gran negativa, acá tenemos otro grupo, tenemos Escherichia coli, que es el 6º que faltaba, que también es importante la resistencia antimicrobiana que se ha podido documentar. Para bacterias gram positivas, tenemos, por lo contrario, los grandes, los 2 genes importantes, tenemos tanto el Staphylococcus aureus como el Streptococcus pneumoniae. Estos son quizás los más importantes. El Staphylococcus aureus sabemos que es un gran problema, ¿no? Para que tengamos resistencia antimicrobiana. Únicamente, pero para decir también, acá tenemos algunos otros más, únicamente para decir que de lo que tenemos de alcance, algunas de las informaciones, por ejemplo, del sitio científico de hospital pediátrico, ya me la pensado ver, por ejemplo, el Chacol, ¿no? Una resistencia importante, se ha encontrado también a personas. Ese reactor gas que faló tanto la doctora Paula Rachado como el diferente. Entonces, este asunto acá es importante. Acá pueden ver estas bacterias de altas habilidades, ¿no? Ya mencioné las 6 que son de especialmente importancia. Y aquí podemos decir que los escudos han logrado identificar en algunos países la presencia importante de estas resistencias antimicrobianas a esta bacteria. De igual manera, podemos decir acá, esto es la parte anterior en cuanto a los marcadores genéticos, que eso es la segunda forma de investigar. No digo que era fenotípica, y acá tenemos la parte ya del tipo marcadores genéticos. El tipo, digamos decir, el caso de Klebsiella pneumoniae, que es un más importante y la mayor causa más importante a nivel global, a mayor preocupación en cuanto a resistencia antimicrobiana. Escherichia coli también es muy importante. Bueno, esto sería todo. Quería decirles unas pocas palabras sobre malaria, HIV y tuberculosis, que de una manera muy importante como Ebola. Ustedes saben, hay 2 variaciones importantes, 2 resistencias importantes en el tema de HIV. Y países vecinos ya
han detectado prevalencia que son variaciones de la transcriptasa reversa de nucleócidos, y que son dependientes de nucleócidos, son los que no dependen de nucleócidos. Esa resistencia ha sido encontrada una manera importante en países vecinos, como Zambia, Botswana, ahí se está mencionando. Nuevamente la pregunta, ¿qué interesa o no existe ahora? Y esa área, por supuesto, yo sé que hay alguien acá en el Instituto Nacional de SIDA, eso es de alta importancia por causa de los tratamientos, sistemas de tratamiento. Sobre tuberculosis, hay estudios hechos por el grupo global, esos son también importantes, son estudios muy perfectos, publicados, pero que se han publicado por decir, por un grupo que oficialmente pertenece a España, a pesar que el estudio fue muy mal. Esa pesquisa habla de que la resistencia contra la tuberculosis es preocupante. Son variantes, cepas de alta resistencia y que de mucha peligrosidad. Entonces, lembrar eso sobre tuberculosis es muy cuidado. Sobre malaria, voy a hablar un poco a resistencias importantes en el área de antimaláricos, pero lembrar que también hay temas de resistencia en el área de insecticidas. Yo no tengo acá, pero hay que lembrar que la pesquisa operacional importante en términos de la resistencia insecticida es una clase de la etametrina. La etametrina ha habido algunas cepas en Guam que se han reportado como resistentes a la etametrina. Entonces, en panorama, tuberculosis, HIV, malaria, pesquisa no se ha pensado tanto como las bacterias, que ya hemos hablado aquí propiamente, lembrar que por supuesto HIV, estamos hablando en este caso de un virus, pero que son importantes porque tienen importancia en términos de la salud pública. Los tratamientos serán mucho más caros, la recuperación de las personas serán mucho más bajas si es que no tenemos el conocimiento de la resistencia y cuál es nuestro sistema terapéutico que se va a cuidar. Doutora Iracelma, bom dia. Doutora Iracelma Machado, bom dia. Muito bom dia. Consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir, doutora. Bom dia, doutora Iracelma Machado é do Instituto de Saúde dos Serviços de Veterinária do Minagripto. A doutora vai fazer a apresentação sobre a resistência antimicrobiana nos sistemas de produção animal, proporção na sanidade animal humana e ambiental. Em direito com os participantes. Vamos ouvi-lo. Bom, muito bom dia a todos. Como já foi dito, sou a doutora Iracelma Machado, médica veterinária, não é? Trabalho no Instituto de Serviços de Veterinária, no Departamento de Sanidade Animal, e no momento sou a ponto focal para as doenças da fauna selvagem na Organização Mundial de Saúde Animal, homóloga da OMS, neste caso agora é considerada como OMSA. O tema que trago para este workshop é a resistência antimicrobiana nos sistemas de produção animal, com repercussão na sanidade animal, humana e ambiental. Em relação à produção animal e agrícola em Angola, desde esta última década, de 2012 até 2022, os sistemas de produção intensiva e semi-intensiva foram cada vez mais sendo incrementados com o fomento à pecuária, aumentando o número de criadores e produtores de bovinos de corte e leite, suínos, principalmente para corte, caprinos para corte e leite, ovinos para corte, aves, tanto para corte quanto para ovos, a produção de ovos. No entanto, na década de 1950, a nível mundial, os antibióticos eram significativamente usados tanto na produção de bovinos e etc., enfim, na produção animal de um modo geral. E em 1951, a Food and Drug Administration, designada como FDA, nos Estados Unidos, liberou a sua administração na dieta animal, mesmo sem necessidade de uma prescrição veterinária,
com protocolos terapêuticos para tratar infecções bacterianas. Mas, com esse uso constante e sem controle, a comunidade veterinária foi determinando o uso desses antibióticos com 3 finalidades. O primeiro era o uso terapêutico, obviamente, para o tratamento de infecções bacterianas de diversas origens, com agentes patogênicos que acometem vários tipos de animais, não só os de produção, mas também os animais de companhia e animais selvagens. E esse uso terapêutico, obviamente, necessitava de uma prescrição médico-veterinária. Mas o controle do uso desses antibióticos não foi efetivo. Países como Angola não se fazia, e até o momento, infelizmente, ainda é de uso descontrolado, e gerou várias repercussões, que eu vou falar um pouco mais adiante. E outra finalidade, outro objetivo do uso dos antimicrobianos era como profilaxia no desmame, principalmente de suínos, porque é o momento em que o animal se torna mais estressado, com uma imunossupressão, por vezes, não todos, mas uma boa parte. E nesse momento, com essa imunossupressão, ocorre a infecções bacterianas, principalmente por serem oportunistas, que estão ali no ambiente ou transmitidos até do ser humano para os animais e vice-versa. Então, era nesse momento que os veterinários e as pessoas que trabalham no setor da produção animal, seja empresarial ou mesmo no setor familiar, utilizam para profilaxia. E o outro motivo que as pessoas utilizam os antimicrobianos é como promotor de crescimento. Na fase em que o animal já saiu do desmame, necessita de um aporte nutricional maior, mas para atingir um bom uma boa condição corpórea, de musculatura, para que fortaleça os tendões, as articulações e todas as outras estruturas e órgãos do organismo, era administrado antibiótico com o objetivo de melhoria do desempenho animal e o aumento da produção, então, de músculo, carne e leite em bovinos e outras espécies animais. Ainda dentro do uso de antibióticos como promotores de crescimento, havia o uso desses antibióticos causa redução do tamanho e do peso do trato gastrointestinal, das suas vilosidades e paredes intestinais mais finas, com o aumento da absorção dos nutrientes, que, por sua vez, mantém a qualidade da microbiota gastrointestinal dos animais e controla a flora patogênica. Mas há uma disputa entre nutrientes que, por sua vez, também reduz a produção de metabólitos depressores do crescimento animal, designados, então, como um aditivo alimentar. E esses antibióticos, além de promoverem o crescimento, os APCs, também melhoram o desempenho do animal. Mas esse uso indiscriminado de antibióticos para esses 3 efeitos, tanto em Angola quanto nas outras regiões que são considerados como grandes produtores de animais de produção, seja de forma intensiva ou extensiva, gerou um fenômeno de evolução natural, como é óbvio, porque as bactérias foram sofrendo mutações, com uma resistência aos antibióticos, aumentou o número de infecções que, de forma cíclica, e considerado até como uma bola de neve, porque quanto maior o número de infecções, maior o número de mutações com o uso de antibióticos. Essa resistência, ao aumentar, as pessoas necessitam de aumentar as doses, não só a quantidade, mas a frequência, e as terapias padrão tornaram-se ineficazes contra essas infecções, que se tornaram, consequentemente, persistentes. E a transmissão cruzada entre o homem, animal e ambiente foi sendo cada vez mais significativa, porque os produtores recorriam cada vez mais ao mercado formal e informal para a aquisição de antibióticos e uso indiscriminado. E em Angola é um fenômeno, ou melhor, é uma realidade.
do uso indiscriminado de antibióticos, tanto no setor empresarial, de produção animal, quanto no setor familiar, no setor tradicional, em que as pessoas, acredito eu que aqui quem está participando aí presencialmente ou até virtualmente, já passou por uma situação em que o animal está nitidamente ou até comprovadamente com uma infecção, seja urinária, seja no trato gastrointestinal ou de um outro sistema, e recorre não a um médico veterinário, mas sim ao famoso amigo Google, onde vêm em doses nada terapêuticas, de forma anárquica, as pessoas vão fazendo esse uso, sem assistência médica veterinária, quando se deparam com essas doenças, que algumas até são zoonóticas, que causam impacto na segurança alimentar, porque se esquecem que esses animais de produção, após serem abatidos, independentemente da espécie animal, eles vão para o consumo humano. Ou ali ficam no ambiente, a sua carcaça, e vai contaminando o solo. Essa contaminação ambiental ocorre não só no solo, mas também na água. E mesmo que esteja no solo, ao chover, há a carreação dessas bactérias, do próprio antibiótico que estava como resíduo na carcaça do animal, e outros animais, ao alimentarem-se daquela carcaça, ou simplesmente fazerem o abeberamento da água da chuva ou dos charcos que ali estão acumulando água nas chimpacas, ou até mesmo nos rios, onde vai parar essa água já contaminada com os antibióticos, como resquício nas carcaças, e acabam por se contaminar também com esses antibióticos, que geram imensos problemas, até na preservação de espécies de animais selvagens. A comunidade no meio rural, em contacto direto com esses antibióticos provenientes do uso exacerbado e indiscriminado, geram maior resistência também, quando necessitam fazer um tratamento, seja ele profilático ou simplesmente após ter sido confirmado clinicamente e laboratorialmente uma infecção de origem patogênica por uma bactéria, já não consegue ter o seu tratamento eficaz. Sendo que, em 2016, no mundo, foi feito realizou-se, aliás, um estudo que, como resultado, apontou-se que 8,4 milhões de quilos de antibióticos de uso humano foram vendidos para uso veterinário na pecuária. Então, por aí já nós vemos a grande debilidade no controle do uso de antibióticos, que cada vez mais gera a resistência antimicrobiana, tanto em animais quanto em humanos, com impacto, obviamente, na saúde ambiental. Por isso, uma vez mais, diminui gradativamente o efeito dos medicamentos, aumenta a resistência antimicrobiana, leva ao incremento de doses, com uma total dependência nas cadeias produtivas, especialmente as de suínos, bovinos e até mesmo aves, com particular realce para as galinhas, seja de corte, seja de postura de ovos. E esse impacto, por ser cíclico, acomete principalmente os animais de produção e inclusive os predadores. Por isso, para o consumo humano, também não é respeitado o período de carência em que o antibiótico tem que ser metabolizado pelo organismo para que os resíduos sejam mínimos ou já não haja circulação no organismo até o momento do abate desse animal para consumo humano. Seja o animal, a sua carcaça, seja os produtos de origem animal, como os enchidos, o leite e outros derivados do leite, os queijos e etc., que ainda contêm resquícios de antibióticos provenientes desse uso contínuo e indiscriminado na produção animal. Portanto, o consumo de produtos de origem animal foi também detectado que ocorre um gene, o gene tem uma certa resistência, o MCR1, em plasmídio de Escherichia coli, na produção de suínos. Por isso que quando o ser humano consome carne de suína
seja em grande quantidade ou pouca, sem controle sanitário, sem inspeção de um médico veterinário, sem saber a sua origem exata, e principalmente carne mal processada, a famosa carne crua, gera com certeza absoluta a transmissão de determinadas bactérias, principalmente a Escherichia coli, e a resistência antimicrobiana aumenta não só no ser humano, mas de forma cíclica também nos animais. E há estudos também que indicam a transferência do gene da flora gastrointestinal de humanos que consomem esses produtos de origem animal. Mas em 2016 ocorreu a proibição do uso desses antibióticos para crescimento, para acelerar o crescimento e melhoria do aporte nutricional dos animais. Com esses três tipos de componentes, a colistina, a classe dos macrolídeos e as penicilinas, que eram amplamente usadas, e em Angola, até hoje, ainda se utiliza de forma indiscriminada. E sabe-se que há determinadas bactérias que possuem e transmitem o gene da resistência antimicrobiana. Por isso que a resistência aumenta cada vez mais. E em 2005, a União Europeia finalmente proibiu o uso de antibióticos como promotores de crescimento, apesar de, em alguns países, ainda fazerem uso para essa finalidade. E em 2018, proibiu o uso rotineiro de profilaxia em massa de rações com antibióticos, mesmo para poder impedir o uso de antibióticos como promotores de crescimento. Implementou também a regulamentação de antimicrobianos em animais de produção, principalmente com finalidade de corte. E em 2017, a FDA desautorizou o uso de antimicrobianos clinicamente importantes na promoção do crescimento em animais de corte. E também formulou alguma regulamentação com diretrizes de alimentação de uso veterinário com limitações. Antibióticos clinicamente importantes na venda livre para os criadores. Por isso, exige um controle maior de médicos veterinários. E, em relação à Angola, o que se tem feito para controlar a resistência antimicrobiana em maus animais, e não só, o Instituto dos Serviços de Veterinária tem enfrentado inúmeros desafios e algumas atividades até já foram implementadas. O registro do setor empresarial, ou seja, registrar as fazendas e os produtores rurais do setor familiar, do setor tradicional. Nomeou um ponto focal para os medicamentos e produtos veterinários do Instituto para a Organização Mundial de Saúde Animal, com o registro e controle de importadores de antibióticos, porque a importação, até o momento, reduziu consideravelmente por conta da Covid, das medidas restritivas e etc. Mas, até há 2 anos, a importação de antibióticos era considerável. Por isso, tem feito também um esforço para criar uma base de dados que seja integrada. Vamos aproveitar, inclusive, a ocasião da implementação do projeto Redice, pensando em uma só saúde, para fazer essa base de dados de forma integrada. E quando ocorre algum tipo de situação de resistência antimicrobiana, necessita-se fazer a notificação para a Organização Mundial de Saúde Animal e iremos criar um plano de ação nacional para prevenção e controle do uso de antibióticos que causem a resistência antimicrobiana, ou melhor, para impedir a resistência antimicrobiana em Angola. Ainda como desafio, temos que assegurar a utilização adequada de antibióticos na saúde animal, humana e ambiental, já dentro desse âmbito de uma só saúde. Temos também como outro desafio a importação, comércio e administração de antibióticos de uso veterinário, tanto para os animais de produção quanto para os animais de companhia e até mesmo em fazendas de exposição animal. Necessitamos fazer e criar também um sistema de vigilância epidemiológica integrada de antibióticos
e realizar cada vez mais estudos e pesquisas científicas a nível nacional, de forma conjunta também, e até mesmo isoladamente, os serviços veterinários, serviços de saúde humana e saúde ambiental. E, para o efeito, nós necessitamos cada vez mais de uma colaboração integrativa dos serviços veterinários, serviços de saúde humana e saúde ambiental, e que a população, de um modo geral, tenha cada vez mais consciência, através de campanhas de educação, informação e comunicação sobre o uso de antibióticos, o perigo e o impacto que causa na saúde, em uma só saúde, para que a população, sempre que se deparar com a necessidade de utilizar um antibiótico, recorra primeiro à assistência médico-veterinária, para aconselhamento e uma prescrição terapêutica de forma adequada e correta, e impedir, desse modo, a resistência antimicrobiana por meio do uso indiscriminado de antibióticos. No momento, acredito eu que o ideal é nós fazermos campanhas, além de todas aquelas outras atividades que já referi anteriormente. Fico por aqui, aguardo por perguntas e questionamentos que venham não só da apresentação que fiz, mas sobre ideias e sugestões que podemos implementar no país para o controle e até mesmo mais ou menos sabermos o que fazer para impedir a resistência antimicrobiana em Angola. Obrigada. Vamos chamar agora o Dr. Ricardo Cabral, diretor do Laboratório de Patologias Clínicas da CLIGEST e consultor de microbiologia sênior. Então, os aplausos, por favor. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença e queria agradecer também ao INIS pelo fato de ter abraçado essa iniciativa com tanta intensidade e conseguimos organizar um tema, relançar um tema que foi iniciado em 2019 e que, em função, como disse a doutora Marinela, do Covid, tivemos um interregno. Essa situação, em alguns pontos, agravou em termos de utilização de alguns antimicrobianos pelo contexto das pneumonias originadas pelas infecções oportunistas originadas à infecção viral do SARS-CoV e, portanto, hoje nós temos um panorama que deve ser considerado para o futuro das próximas gerações. Eu sou microbiologista, tenho muito gosto de falar sobre um assunto como este. É um tema que é pilar da OMS no mundo e tem um impacto econômico muito grande, porque a questão aqui da resistência aos antimicrobianos é lembrar que isto, no nosso contexto hospitalar, sobretudo, pode implicar as resistências. Nós produzimos germes multiresistentes que depois, consoante a situação, se difundem entre os pacientes e podem ter origem a surtos epidêmicos nas próprias instituições e que muitas vezes passam desapercebidos. Vamos então falar um pouquinho do contexto global e vamos depois ver o contexto mais particular que nós temos em Angola. Isto eu coloquei que é um desafio a gestão da resistência, porque é um tema que é muito complexo, tem muitos pontos a abordar. Do ponto de vista mundial, 50% de antibióticos na medicina humana são prescritos de forma inadequada. Isto é uma realidade que está bem reportada, bem relatada em toda a nossa literatura. Existem alguns planos e projeções. Estão estimadas até 2050 10 milhões de mortes se nada for feito pela cinética das infecções relacionadas com os cuidados de saúde e as resistências. Vai haver um galopar de mortes relacionadas a isto. Isso tem depois um impacto econômico muito grande também para 2050. Isso significa que nós temos que agir hoje para conseguirmos mitigar ou diminuir essa tendência.
é uma problemática, portanto, a resistência aos antimicrobianos é uma problemática global de saúde pública, o qual deve aumentar no futuro. Vai depender das ações que cada país e cada local individualmente consegue fazer para minimizar esses efeitos. Que são os autores, muito bem. O grande desafio para hoje é manter o maior número de antimicrobianos ativos para as gerações vindouras. Alguns países têm feito tentativas de escalonamento de drogas, alterações para que se consiga, hoje, o antibiótico está, falando de antibiótico, está resistente, apresenta muita resistência num país, deixa-se de comercializar durante um período largo e depois também, infelizmente, já se notou que esses tipos também revertem, embora geneticamente mantenham o gene da resistência guardado, ou seja, em algum momento ele pode voltar a se expressar. Que a base toda, como o Dr. Xavier falou há pouco, os estudos fenotípicos são muitos, agora a base de estudo está que em termos genotípicos, os tipos vão guardar os genes de resistência e expressarão em vivo, o que é o nosso grande problema. Muito bem. As causas são multifatoriais. Uma primeira delas, o uso excessivo e inadequado de antibióticos em terapêutica humana e animal, já vamos ver a seguir. O uso excessivo e inadequado de antimicrobianos em animais de produção de alimentos e contaminação do meio ambiente, porque alguns antibióticos são termoestáveis, ou seja, se nós cozinhamos uma determinada proteína, uma determinada carne, etc., esse antibiótico vai se manter ativo, apesar de que houvesse essa cozedura. E depois, ou seja, nós vamos receber, através da cadeia alimentar, este antibiótico que depois vai ter impacto na nossa flora, na nossa microbiota, e o futuro depois, se nós tivermos uma infecção oportunista com essa bactéria, teremos problemas. Terceira, propagação de bactérias multiresistentes, nós as produzimos nas unidades hospitalares, somos os principais responsáveis pelo problema e temos que, então, criar condições para que essas infecções não se espalhem entre as várias enfermarias. Infelizmente, a superlotação do serviço de saúde, a arquitetura hospitalar que está a ser concebida hoje em dia, muitas vezes nas estruturas mais antigas, sobretudo, não se pensa muito, não se privilegia a distância entre as camas e às vezes colocamos mais camas numa determinada enfermaria do que devíamos e algumas situações por aerosóis, a contaminação de doentes para doentes, pelas mãos dos doentes, dos profissionais de saúde e pelo próprio utente ao utente. Também temos um outro problema que a indústria farmacêutica não tem conseguido inovar suficientemente na produção de novos antibióticos. Então, já vamos ver a seguir que, infelizmente, temos pouca produção de novas moléculas. Quanto ao uso excessivo e inadequado, nós temos os hábitos de prescrição dos profissionais amplificam o fenômeno, mas também temos que levar em consideração, em países como nós, que há muita automedicação também que nós não controlamos. Mas dados que já foram veiculados sobre a questão de prescrições, 30% a 50% do uso de antimicrobianos é inadequado ou subótimo. Seja porque a terapêutica empírica aconteceu e não era adequada para o germe isolado. Às vezes usamos drogas de largo espectro e porque não sabemos qual é o agente da infecção e depois acabamos por não escalonar o antibiótico, porque não temos às vezes evidências, porque não existe laboratório de microbiologia ou porque não temos determinado reagente para executar a técnica, então poderemos ter também uma terapêutica, uma pressão antibiótica bastante grande na população microbiana, na ecologia microbiana local. Duração do tratamento também incorreto é uma das causas importantes. Dose incorreta, às vezes as subdoses. Erros diversos, sejam erros de identificação. Atualmente, nós utilizamos ainda métodos manuais com chaves de identificação que vão somente chegar até o gênero com alguma dificuldade à espécie. Isso limita porque há mecanismos de resistência que
estão veiculadas à espécie e nós precisamos ter uma discriminação maior. Portanto, é importante usarmos métodos corretos para detecção. E também, às vezes, colocamos drogas com espectro muito estrito e, afinal, a presença naquela infecção, nós estamos a tratar com uma droga muito específica e, afinal de contas, temos também um outro agente cuja droga não tem efeito para ele. Portanto, aqui também, acrescentando esse problema, temos as vendas sem prescrição médica e a automedicação, e também temos um outro problema que em muitos países se torna muito grande, que são as drogas contrafeitas. Portanto, muitas vezes nós temos o princípio ativo em pequena quantidade, que entra de acordo com aquela subdosagem, a dose incorreta, e sendo que o paciente pensava que estava, e o médico que está a prescrever, pensava que tudo estava a acontecer bem, mas não aconteceu em função de que a droga que estava no comprimido, no tratamento, não foi correta. Muito bem. Relativamente ao uso excessivo e inadequado em animais, isso vai ser abordado depois pela doutora Iracelma, nós vamos ter, então, cada vez mais, a nível mundial, está a se discutir na saúde humana e animal em conjunto. Já estamos a dar as mãos e começar a olhar um bocadinho mais nas explorações, porque aqui há uma questão comercial importante. Quando nós estamos numa exploração próximo do abate dos animais, é feito por norma, é feito um tratamento com antimicrobianos para que as carcaças depois não tenham contaminação posterior e não se degradem e passem nos testes de qualidade. O que acontece? Que depois nós temos as consequências na saúde humana pela cadeia alimentar. A mesma coisa acontece relativamente à agricultura, pelo ciclo da água, pelas várias circunstâncias, nós vamos também receber algumas drogas por esta via. Além do uso excessivo dos antimicrobianos, também temos que considerar essa propagação dos agentes multiresistentes. E essa consideração já está, por exemplo, no caso do continente europeu, isso já está muito bem estruturado, uma rede de vigilância que é o ECDC, que faz uma vigilância de vários micro-organismos-alvo ao longo de todos os países. É uma rede, todos publicam os seus dados, os hospitais isolam, enviam esses dados depois são tratados e depois temos uma perspectiva de cada país em que ponto estão as resistências, a evoluir as resistências de acordo com cada grupo estudado. Um dos nossos objetivos é conseguirmos chegar a monitorizar desta maneira, seria o ideal em todos os países, monitorizar desta maneira como a Europa nos dá de exemplo. E, por fim, a questão dos poucos antibióticos novos, antimicrobianos novos. Infelizmente, como podem ver aqui, nos últimos 30 anos não houve nenhuma classe nova de antibiótico descoberta. Ou seja, nós estamos a fazer um trabalho em termos clínicos, com as moléculas que existem. Nesse momento estamos a colocarmos algumas associações de drogas para termos um pouco mais de efeito, para aumentarmos o espectro de ação, mas a grande verdade é que a indústria farmacêutica não tem a capacidade, não tem conseguido inovar conforme esperávamos. Isso significa que nós temos que rever muito ou racionalizar o nosso uso dos antimicrobianos. Observadas as causas, então vamos pensar um pouco quais são as ações que poderão ser feitas. Já existem muitos fóruns mundiais de discussão do tema e nós temos que trabalhar sobre estes vários parâmetros. Primeiro, quanto ao uso excessivo e inadequado, devemos trabalhar individualmente em cada país, em cada instituição, temos que trabalhar com um programa de gestão do uso dos antimicrobianos apoiado pela educação dos profissionais de saúde. Ou seja, nós devemos ajudar a haver algum controle, indicar às pessoas por que eu estou a utilizar uma cefalosporina de terceira geração, se no antibiograma disponibilizado eu tenho uma cefalosporina de primeira geração sensível.
Então, vamos pensar, vale a pena escalonar ou não, e as pessoas têm que fazer este grande brainstorming, e essa discussão deve ser feita em todas as unidades. Isso se faz por aqueles programas que são os antimicrobial stewardship, chamados em língua inglesa, e muito resume esse tipo de situação. O caminho é este, é a capacitação das pessoas. Quanto à questão do uso inadequado em animais de produção de alimentos, tem que haver um envolvimento maior das autoridades, trabalhar sobre projetos, como a doutora Paula bem frisou, uma só saúde, e ter, digamos, protocolos que sejam transversais à saúde humana e à saúde animal. Isto vai fazer com que nós tenhamos legislações adequadas e tenhamos um controle mais rigoroso de tudo. Quanto à propagação de micro-organismos multiresistentes, nós temos que trabalhar sobre a prevenção, e essa prevenção acontece, sobretudo, as administrações têm que constituir, têm que dar força às comissões de controle de infecção, para que essas comissões façam o seu papel, façam uma vigilância epidemiológica ativa dos germes que são isolados nos vários serviços, nas várias unidades. Porque a questão aqui, se nós encontramos isoladamente, nós fazemos uma validação de um resultado de um exame microbiológico num determinado produto. Se nós olharmos, a Comissão de Controle de Infecção olha pela globalidade. Olha, nesse serviço nós estamos a isolar por demais esta estirpe multiresistente. Será que nós estamos aqui sob um início de um surto? Temos que perceber o que é que está a acontecer naquele serviço. Então, temos que ter uma visão mais ampla do que aquela visão mais parcial do paciente que foi isolado e a resolução do quadro clínico, o desfecho da doença aconteceu, mas temos que olhar para o serviço e trabalhar com as direções de cada serviço no sentido de minimizar todas essas situações. Temos que educar e temos que ter também, dentro das instituições, meios de diagnóstico mais rápidos para nós conseguirmos, então, trabalhar para diminuir esses surtos eventuais que possam aparecer. A questão dos poucos antibióticos antimicrobianos novos. Nós temos que otimizar aquilo que já temos. Primeiro de tudo, de que maneira? Racionalizando o seu uso, estratificando. O que são drogas de primeira linha? O que são drogas de segunda linha? O que são drogas de reserva de terceira linha? Em que condições nós devemos utilizar e atuar? A farmácia tem que fazer uma dispensa dos medicamentos orientada e, no caso, se é uma droga de terceira linha ou de segunda linha, tem que ser justificada a Comissão de Antibióticos, a Comissão de Controle de Infecção, consoante a situação, para que a droga se mantenha em funcionamento. E também temos que pensar em terapêuticas alternativas. Há situações, a terapêutica de fagos, por exemplo, é uma terapêutica relativamente interessante, porque os fagos vão matar as bactérias e, portanto, já existem algumas pesquisas e alguns trabalhos feitos nessa área e pode ser uma situação alternativa e com um custo mais em conta até. E temos que também educar todos os profissionais para o uso racional dos antimicrobianos. Muito bem. Agora, lembrando, eu gostaria de focar um pouco mais a questão do diagnóstico. Porque, no fundo, 70%, já está muito bem relatado, que 70% das decisões clínicas são baseadas em testes diagnósticos que representam apenas 2% dos gastos de saúde. Ou seja, vale a pena que as unidades de saúde façam investimento para melhorar a sua plataforma tecnológica do serviço de medicina laboratorial ou de medicina de diagnóstico, para que nós consigamos ter um diagnóstico mais rápido, que tenha impacto depois no bom desfecho da saúde do doente. Em Angola, nós temos um grande desafio no diagnóstico microbiológico. Primeiro, termos boas práticas de trabalho laboratorial e estandartizado, ou seja, padronizado por todos os laboratórios de microbiologia. Está na hora de começarmos a refletir se não é interessante termos um guia de boas práticas nosso próprio, com as recomendações
cá para que todos os profissionais que estejam a trabalhar, trabalhem da mesma forma, utilizando os mesmos protocolos, com os mesmos critérios de validação, para que depois não possamos ter situações de viés, porque um validou algo que é uma colonização e não infecção, porque na verdade o que nós temos que fazer, o diagnóstico laboratorial deve dar as evidências in vitro e fazermos uma correlação clínico-laboratorial o máximo possível. E o clínico, porque o clínico tem que tratar infecções e não colonizações. E é uma decisão de evidências que não são simples de obter, mas que nós devemos trabalhar todos nesse sentido, de haver uma uniformização de trabalho. A questão dos recursos humanos, temos todos que trabalhar em conjunto para capacitar as pessoas dentro dessas boas práticas de trabalho. Devemos ter também uma plataforma tecnológica que nos permita utilizar bem aquilo que nós temos como ferramenta tecnológica. E devemos ter, sobretudo, sistemas informáticos do laboratório, porque os dados devem circular para o cliente de forma rápida. Nós devemos fazer com que a informação circule com rapidez. Eu, às vezes, na minha prática clínica, reparava, às vezes, que falava com alguns colegas, diziam, olha, um antibiograma para uma urocultura leva 7 dias, não é, doutor? Não leva 7 dias. Nós conseguimos fazê-los em 3 dias. Com a plataforma tecnológica que muitos hospitais têm, laboratórios de microbiologia têm, temos capacidade de o fazer. Agora, temos que trabalhar dentro desta linha e depois publicar as moléculas certas, de acordo com o tipo de infecção que nós encontramos, temos que qualificar as amostras, há muito trabalho para fazer. Agora, essa informação toda deve passar rapidamente, resultados preliminares, já vamos falar a seguir, para que o clínico possa fazer decisões de escalonar drogas, rever todo o processo e ver o que é que nós conseguimos fazer para não haver pressão na epidemiologia bacteriana ou parasitária ou local, não é? Muito bem. Aqui, quis focar um pouco a questão do diagnóstico microbiológico e o contexto clínico. Cada vez mais, estava há pouco a falar com um colega aqui antes de começarmos, ele diz, olha, não tenho laboratório de microbiologia na minha instituição, trabalho sobre terapêutica empírica. Agora, fatidicamente, boa parte dos nossos protocolos, nós não temos protocolos, ou temos poucos protocolos locais, baseados não conseguimos utilizar, como temos poucos sistemas informáticos para fazer estatística, sensibilidades aos antimicrobianos, aos antibiogramas que temos todos, o que é que vai acontecer? Nós decidimos protocolos empíricos, que já estão testados em outras regiões do mundo, mas não temos dados locais, e o ideal é termos dados da própria instituição. E isto é um trabalho importante. Se nós tivermos uma plataforma tecnológica com sistema informático do laboratório, todos nós podemos publicar o mesmo tipo de estatística e podemos decidir, olha, o ano passado tivemos esta casuística, este antibiótico tinha X% de sensibilidade ou de resistência. Agora, vamos olhar para a farmácia e vamos ver como é que está a prescrição. Olha, a droga X, a piperacilina com tazobactam, tem um índice de resistência X no nosso bastante alto na nossa instituição. Imagine então, ok, afinal de contas, em termos de prescrição, é uma das drogas mais prescritas. Então, empiricamente, ou seja, estamos a utilizar algo que, em termos, não vai ser eficaz em vivo. Portanto, temos que trabalhar sobre essa situação, ajudar que o clínico possa fazer uma decisão sobre uma evidência maior. Portanto, começamos sobre um protocolo mais empírico, poderemos eventualmente orientar com testes moleculares, testes de biologia molecular, que felizmente, apesar da pandemia ter sido ruim em muitos aspectos, mas num outro aspecto foi que nós passamos a ter a biologia molecular mais banalizada, mais acessível a todos. Então, nós podemos realizar testes rápidos de orientação e resultados preliminares para dizer ao clínico, olha, temos aqui um germe negativo que tem este tipo de mecanismo de resistência. Portanto,
pense como é que você pode agora, em relação àquilo que está a tratar, como é que você pode fazer, se pode ajustar a terapêutica ou não. É uma decisão que faz parte do clínico, mas nós podemos ajudar, e a rapidez, o tempo aqui é importante. Depois, além da situação, portanto, nós fazemos uma primeira fase, toda a parte de terapêutica inicial, sem saber qual é o agente que está naquele produto, e depois passamos a fazer consoante o protocolo, 2 dias nós já temos, se for um resultado positivo, já temos condições de realizar a identificação antibiograma. Em plataformas automatizadas, nós temos cerca de antibiogramas em torno de 8 a 12 horas, em média, e então já podemos dar uma resposta, normalmente em 3, 4 dias já conseguimos dar, consoante os protocolos, já conseguimos dar uma resposta. E depois, consoante a situação, se for um paciente cuidados intensivos, se for um paciente que tenha problemas do foro renal ou insuficiência renal ou hepática que justifique, poderemos então tratar com uma medicina mais de precisão, ou seja, poderemos partir para doseamento de alguns fármacos, como a vancomicina, como a gentamicina e outros. Portanto, a ideia é conseguirmos ter uma precisão maior sobre aquele tratamento para aquele paciente que tem necessidade. Até porque os sistemas automatizados, no geral, já conseguem determinar a concentração mínima inibitória. Então, se for necessário, nós teremos acesso a saber qual é o melhor antibiótico, qual é a sua concentração mínima inibitória e depois compararmos com a concentração sérica do paciente. Isso seria a situação ideal, que já se faz em outros países, e nós temos condições de atingir, temos que trabalhar para isso, e é possível hoje em dia de fazer. E depois, realmente, também temos que utilizar o conceito dos biomarcadores. Há muitos biomarcadores de infecção, como a proteína C reativa, como a procalcitonina, que nos permitem repensar se nós estamos frente a uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Se temos, então, depois, com todo o perfil clínico da clínica do paciente, permitir que o médico possa decidir se vai de facto utilizar um antibiótico numa situação viral, porque pode ter uma infecção oportunista bacteriana, ou então, olha, se não tem risco de momento, não vamos aguardar e vamos ver se instituímos terapêutica ou não a seguir. Essa é uma decisão que o clínico tem que fazer e que nós podemos ajudar dando essas evidências. E hoje já é possível fazer-se dentro do nosso meio, sem qualquer problema, que temos equipamentos e temos plataforma tecnológica para isso. Portanto, a tendência é nós passarmos uma medicina baseada em evidências, uma medicina empírica, depois uma baseada em evidências e passarmos para uma medicina de precisão. Essa é a tendência do futuro. Aqui, em relação ao contexto clínico, há dois conceitos muito importantes, que é um do Antibiotic Stewardship e o outro que é do Diagnostic Stewardship. Ou seja, são programas de gestão e digamos, educação continuada para que nós consigamos dar, do ponto de vista do laboratório, que aqui está posto, o teste correto, com a interpretação correta, no tempo adequado, para que o clínico consiga fazer com que haja um medicamento correto, para o paciente correto, na dose correta. Porque nós, quando o clínico faz um pedido, faz uma avaliação clínica, pede teste diagnóstico, e esse teste diagnóstico passa para o laboratório de microbiologia, ou, no caso de biomarcadores, para o laboratório de imunologia ou bioquímica. Fazemos, então, as dosagens daquilo que é possível, e no caso, por exemplo, uma hemocultura, se nós temos uma hemocultura positiva e logo a seguir fazemos uma coloração de gram e verificamos que temos lá bacilos gram-negativos, eu não devo esperar para que eu tenha a identificação antibiograma para relatar ao clínico. Eu devo obrigatoriamente dizer, doutor, este paciente a hemocultura está positiva e tem um bacilo gram-negativo que está a ser estudado, vai ter identificação antibiograma dentro de X tempo.
E assim o médico já pode repensar, ok, se eu tenho um bacilo gram-negativo e eu instituir como em terapêutica empírica, terapêutica para gram-positivo, para gram-negativo, então vou repensar, vou retirar a terapêutica do gram-positivo, porque não estaria a fazer nada, pelo menos. Bom, esse é um raciocínio que o clínico tem que fazer, e baseado nessas nossas evidências, que vão ajudar uma melhor decisão. A mesma coisa em relação aos testes de biologia molecular e também os resultados de identificação antibiograma. Muitas vezes, os equipamentos que fazem identificação, que eu tenho mais experiência, eu tenho identificações de salmonela em 4 horas. Salmonelas, shigellas. E eu posso perfeitamente, se eu, primeiro de tudo, num protocolo de uma coprocultura, faço uma pesquisa de vírus intestinais e percebo que, afinal de contas, eu tenho aqui um rotavírus positivo, um adenovírus positivo, ou um astrovírus ou norovírus positivo, já vou, o pediatra, por exemplo, já pode repensar em relação à terapêutica que vai instituir. Agora, muito bem, a seguir fazemos na coprocultura todo o circuito tradicional e percebemos que tem lá uma salmonela também e tenho isso em 3 horas no dia seguinte, a identificação feita, após o isolamento, a identificação feita, eu devo comunicar, embora o antibiograma vá ainda levar mais algumas horas, mas para o clínico, sabendo que existe uma salmonela, uma shigella, os protocolos já estão bem referenciados e o tratamento é então orientado. Normalmente até já está orientado antes, mas isso que é importante é que nós façamos uma comunicação o mais rápido possível entre a microbiologia e o clínico. Tem que haver uma ponte, nós laboratório, devemos criar essa ponte. E para isso, depois, essa gestão desse programa do antimicrobianos e da dispensação da dispensa dos antibióticos no futuro é muito importante. A educação continuada e testes diagnósticos rápidos e precisos apoiam profissionais de saúde para a administração antimicrobiana. Vou dar aqui um exemplo. A questão da pandemia do SARS-CoV-2, a resistência, elevou muitas preocupações. Dados aqui já colocados pelos autores, a terapia precoce com antibiótico foi prescrita em 72% dos pacientes com Covid-19, enquanto apenas 7% destes pacientes realmente necessitavam. Isso são dados que já estão bem definidos, foram já vistos com alguma retrospectiva. O grande exemplo, todos vocês com certeza já assistiram isso, alguém que está com Covid, estava positivo para o SARS-CoV-2, imediatamente ia buscar a azitromicina. E já estava a tomar a azitromicina. A minha pergunta para o futuro vai ser, por exemplo, quando nós tivermos uma pneumonia atípica por Mycoplasma pneumoniae, cujos macrólidos eram uma boa opção, como é que nós vamos fazer? Okay? Empiricamente, era esta a primeira alternativa. E esses genes, por exemplo, não são cultiváveis, deverão ser detectados por biologia molecular. Então, faz-nos pensar que hoje o uso indevido vai levar a consequências que nós vamos ter que, digamos, remediar, porque de facto não temos, o mal já está feito. Okay? Muito bem. Nos vários fóruns de resistência aos antimicrobianos tem se discutido muito e se tem feito uma orientação para que haja nas instituições uma comissão de gestão de antimicrobianos em que trabalhe sobre 5 eixos específicos. Sobre o diagnóstico, haver uma boa comunicação entre clínicos e microbiologistas, na prescrição também entre farmacêuticos e clínicos, haver um bom entendimento entre os vários locais, haver vigilância epidemiológica através da Comissão de Controlo de Infecção e através com a ajuda da microbiologia e das enfermeiras, que são os pontos focais em cada unidade, para que toda a vigilância, olha, estamos a encontrar 3 MRSAs, olha, encontramos Clostridium difficile, 1, 2 pacientes, como é que nós fazemos? Então, todo esse trabalho tem que ser dirigido. Por isso, nós também temos que trabalhar muito sobre educação,
isso é um papel importante, o microbiologista junto ao clínico e a Comissão de Controle de Infecção, para capacitar as pessoas. Ok, se eu tenho um Clostridium difficile em mãos, como é que eu devo fazer? Sabendo que a solução de base alcoólica não funciona. O Clostridium difficile, sendo anaeróbio, exige lavagem tradicional de água e sabão para evitar a transmissão por via das mãos. Ou seja, se nós tivermos uma infecção por Clostridium difficile no paciente e tivermos a banhar as mãos com solução alcoólica, os esporos do Clostridium difficile não vão morrer. E nós vamos manipular o outro paciente a seguir e vamos transmitir esse Clostridium para o outro paciente. Portanto, isso é uma situação que nós devemos trabalhar sobre a capacitação das pessoas e a educação continuada. E também a comunicação, por isso os sistemas informáticos, estatística, relatórios e decisões baseadas nesses relatórios e nessas estatísticas. Para finalizar, a importância do diagnóstico laboratorial na luta está para as instituições de saúde. Reduz os custos e ajuda a manter a eficácia dos antimicrobianos. Também contribui para o ajuste terapêutico, faz com que tudo se mantenha dentro de um uso racional. Para o laboratório, também vai contribuir para o ajuste terapêutico com resultados de qualidade. Também auxilia o controle e rastreio das tipos patogênicas. E para o paciente, melhoria dos cuidados e há um bom desfecho da infecção, que é fundamental. E isto tudo vai implicar uma gestão de custos de saúde menor. Eu gostaria também de falar aqui uma coisa muito importante, que é a gestão do controle de qualidade dentro do laboratório de microbiologia. Seja método automático ou seja método tradicional, nós temos que saber muito claramente o que é que nós temos em mãos. Nós devemos testar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No caso de quem usa difusão por disco, se nós não verificarmos a atividade dos antibióticos, nós poderemos estar a testar moléculas que não estão ativas nos discos. Nós sabemos que os fabricantes fornecem 4 viais de 200 discos, que estão fechados e digamos, em ausência de oxigênio por causa da desestabilização dos princípios ativos. A partir do instante que eu abro esta saqueta, eu estou a colocar contato com o ar e está já estudado, são 15 dias que os antibióticos que os discos estão válidos. Depois disso, podem não ter ação. Ou seja, se nós pegarmos um beta-lactâmico, por exemplo, e vamos colocar numa placa para fazer um teste de fusão em disco com 4 semanas de um tubo desses, um vial desse antibiótico, seguramente corremos um grande risco de que esse disco não tenha molécula ativa. No nosso antibiograma, a bactéria vai crescer até a borda do disco. Nós vamos dizer que nós temos uma resistência, mas estamos a reportar uma falsa resistência. Portanto, existem normas, estão todas descritas pelos vários comitês que o Dr. Arambro colocou aí há pouco, EUCAST, CLSI, etc., SAC, e todos eles referem a isso, e nós devemos olhar para isso. Portanto, isso que estou aqui a falar refere-se à questão do guia das boas práticas e nós todos tratarmos. O problema aqui não é só ter automatização, não ter automatização, é realizar bem o controle do método, fazer um controle adequado do método que utiliza e fazer um relatório adequado para o clínico, porque não vale a pena nós estarmos trabalhar sobre falsas resistências e porque depois porque a correlação clínico-laboratorial em algumas situações já é difícil. Quanto mais se nós não estamos a controlar a metodologia que estamos a fazer. Quanto a nós, e para finalizar, nós temos alguns objetivos a atingir, como a doutora Marinela já referiu. Temos que capacitar os laboratórios de microbiologia nas boas práticas de trabalho para a detecção das resistências, trabalhar nos recursos humanos e trabalhar com uma plataforma tecnológica adequada. Seria excelente que nós tivéssemos laboratórios de microbiologia funcionais nos principais hospitais.
para que haja uma implementação de rede de laboratório sentinela para a resistência aos antimicrobianos e haver um programa também do lado clínico, boas práticas de prescrição e dispensação de antimicrobianos. Se nós conseguirmos chegar a esse ponto, já teremos um grande benefício para todos nós, para aquilo que nós existimos, que é para o bem-estar dos pacientes. Muito obrigado. Dando sequência, o Dr. Jean Bundulo Francisco, investigador principal e chefe de departamento de gestão de projetos, fará então as considerações gerais e o encerramento da atividade. Mais uma vez, boa tarde a todos. E chegamos no ponto onde devemos ter as considerações gerais sobre esse workshop. Acabamos de ouvir que a resistência aos antimicrobianos é um problema global da saúde pública. Essa aqui é já uma resposta da pergunta que você acabaste de colocar. Então, tudo está resumido aqui. E nessa figura que nós temos. Tudo está resumido aqui. Podemos ver que as drogas que as indústrias farmacêuticas produzem podem ser usadas aos animais e também seres humanos, mas também nas plantas ou na natureza. Então, tudo isso aqui faz uma conexão conjunto dos problemas que nós temos. Podemos fugir e dizer que não, vamos só se focalizar com os humanos, seres humanos, tá bem? Mas a realidade não é mesmo lá, pode ser nesse lado aqui dos animais. Mesma coisa também, por exemplo, os animais, os veterinários, pode dizer que sim, pode só se focalizar no ramo deles, mas a realidade não é isso. Isso nos leva a colocar a pergunta de saber como que ramo atua. Como que ramo atua, então? E aqui vamos tentar desenvolver os mecanismos de resistência, que nós todos já sabemos, mas para tentar nos levar às considerações que nós vamos fazer aqui. Como que ramo atua? Aqui temos esse gráfico, que nos mostra primeiro que há resistência, mas a resistência pode acontecer como inerente, normal. E esse aqui não é um problema de importância clínica, é normal, é um mecanismo de defesa das bactérias ou dos micro-organismos em geral. Ele pode se defender, criar, por exemplo, biofilme, criar, por exemplo, esporos para esconder aos ataques dos antimicrobianos. E, como falamos, que esse não é perigoso. Mas o que é perigosa? É essa parte aqui da resistência adquirida. A resistência adquirida pode acontecer quando há mutação de genes ou transferência também dos genes. E essa transferência pode também acontecer com o processo da tradução, da conjugação e também da transformação. Todos os microbiologistas entendem isso e sabem disso, e concordam com isso. E esse parte que nós devemos começar a se focalizar. O nosso problema que nós temos está aqui. Quando se fala da mutação, a mutação pode acontecer em qualquer meio, seja dentro do organismo ou fora do organismo. Os micro-organismos que estão dentro do organismo podem também alcançar mutação. Aqueles aí também que estão fora do organismo, em meio ambiente, pode também alcançar a mesma mutação. Esse aqui é o problema sério que nós
estamos aqui. Podemos dizer que sim, senhor, sim, os medicamentos que estão a vir aqui, que não estão... Está bem, são problemas, mas os mecanismos são essas, que já foram aprovadas nas revistas científicas. Então, qual é os passos que já estão conquistados aqui no nosso país? O que nós já fizemos? Já acabamos de ouvir que apenas fizemos a inscrição de Angola, aonde? No GLAS. Só estamos ainda nessa fase de acabar a inscrição. E isso aconteceu quando? Em novembro de 2020. Hoje estamos quase a chegar em novembro, próximo mês, vai já ser em novembro de 2022. Quase 2 anos que nós já assinamos esse acordo nesse sistema de vigilância da resistência e da utilização dos antimicrobianos. GLAS. O governo já fez isso, muito bem. Agora, o que nós devemos fazer? E isso nos leva a colocar uma mais pergunta: o que mais é necessário a fazer? Então, porque já temos GLAS, estamos já inscritos no GLAS, registrado, muito bem, já sabemos o que GLAS pode fornecer, muito bem, mas o que mais é necessário a fazer? E isso leva aqui a primeira preocupação, que é a mesma preocupação que a doutora, esqueci o nome, sim, que colocou, é de criar um programa nacional de controle de ramo. Esse aqui é uma necessidade, precisamos desse programa, um programa nacional de controle de ramo. Depois, criar infraestrutura, que é laboratório de microbiologia de referência em todos os hospitais de terceiro nível. Há mesmo alguém aqui que mencionou até o 2º nível. Muito bem, sim, temos essa capacidade, mas podemos iniciar no 3º nível e ver se depois de formar e chegar até no 2º nível municipal. E ter um programa de capacitação e formação dos profissionais de saúde. Aqui incluímos médicos, veterinários, enfermeiros, técnico de diagnóstico, farmacêutico e ambiental sobre ramo. Nós todos devemos entrar, devemos ser colocados ou devemos ser incluídos nesse programa. Também fazer a vigilância molecular e genômica. As coisas mudou, as coisas estão já a avançar. Nos outros países, gente estão a falar de análise genômica. E nós aqui, as nossas investigações são só baseadas na cultura. E só depois da cultura, paramos lá. Não avançamos com a análise molecular, não avançamos com a análise genômica. O doutor Ricardo acabou de dizer aqui que não, essa análise molecular deve ser disponível para todos. Não é só, por exemplo, ser uma especialidade, mas nós todos, microbiologistas, devem começar a fazer esse tipo de análise. Também conduzir investigação científica no ramo da rama, de modo a promover a cultura da medicina baseada em evidência. Não podemos só começar a dizer que, tá bem, estamos a ver aqui, muitas coisas aconteceram. Tá bem, mas e será que não é uma contaminação? Ouvi dizer isso. Pode ser uma contaminação que estamos a se repetir. Mas se nós temos projetos bem elaborados e para investigação científica, e nós podemos concluir e produzir dados científicos que podem sustentar as evidências
científicas e promover a cultura da medicina baseada em evidência. É isso que nós queremos, nós todos. Quando falamos, sim, aqui em Luanda, por exemplo, a bactéria mais frequente é Klebsiella pneumoniae. Como que nós sabemos isso? Devemos produzir dados publicados nas revistas indexadas, que os outros devem comprovar, dizer que sim, senhor, a metodologia que você usaram é boa e os condutos de investigação que você seguiram são bons. Então, e tudo isso vai levar a credibilizar não é só a nossa ciência, mas também a nossa medicina. Não vão precisar de sair fora do país para ir se tratar aí, porque alguém tem aqui essa infecção de Klebsiella. Não é necessário. Se realmente a medicina baseada em evidência está aí, não é necessário que os nossos compatriotas angolanos começaram a sair para ir se tratar fora do país. E dali chega a necessidade de implementar o conceito de uma só saúde. Os meus preletores falaram disso. Repetiram uma só saúde para a vigilância epidemiológica e laboratorial, porque reconhecemos que a saúde humana está intimamente ligada à saúde dos animais e ao meio ambiente. E dali queremos que nós trabalhamos em colaboração com a agência reguladora de medicamento, ARMED. Deixamos ARMED fora, por exemplo, nesse evento, e deve ser associados. Deixamos, por exemplo, outras associações, os farmacêuticos fora, devemos lhe associar. Só essas aqui são coisas que nós vimos que são importantes. E com essa base, se nós podemos seguir isso, sem dúvida, vamos ter um sistema que vai controlar esse fenômeno ou esse desafio que nós temos. E daí me leva e permite-me, por favor, meus senhores, minhas senhoras, de agradecer, primeiramente aqui no início, o grupo Equipa RAM, que já está a conduzir investigação sobre esse problema que nós temos, que já temos projetos em andamentos, seja projetos no ramo dos fungos e também no ramo das infecções do trato urinárias e gastrointestinal. Só estamos já a conduzir investigações nesse ramo e gostaria de agradecer todos os membros dessa equipa no início, mas também permite-me de agradecer à Organização Mundial da Saúde, que não nos deixa nos apoiar o nosso sistema, e também o laboratório TRIGES, que está sempre conosco, mesmo que estamos a colaborar nesse sentido, e também o Banco Mundial e o Instituto dos Serviços Veterinários. Dali me leva a dizer, thank you, merci à vous, tout ongele, tua pandula, tua saquidila e obrigado.